Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte não após o começo, mas ao final. Diferença radical entre este livro e a Bíblia. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas de Brás Cubas. E aí, gurizada, beleza? Muito obrigado por virem. Eu fico muito agradecido do pessoal que tá no online e do pessoal que tá no presencial também. Vocês, ó, coração, todo mundo show, velho. Hoje vai ser um dia bem legal. Eu vou trazer, bom, a introdução do realismo no Brasil, 1881, que foi Machadão, e foi com esse livro também, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cara, seguinte, esse livro, ele começa de um jeito muito louco. Se você já conversou com mortos? Se você conversou, vocês não estão batendo muito bem na cabeça, tá? Só deixando isso claro. O capítulo 1 chama Óbito do Autor. E nessa parte, por que que Machado escolheu essa abordagem? O que que vocês acham? Fala pra mim. Fala alguém pra mim. Por que que ele escolheu essa abordagem? Começar com o cara morto, velho. O cara tá morto, mano. Você vai falar com o morto? Que é isso? E aí? Qual que foi o único cara que morreu e voltou? Jesus. Isso, Jesus. Então a proposta dele falou, cara, 1881, ele fez isso justamente pra dar uma quebra de paradigma. Cara, naquela época, velho, mano, a gurizada é católica, tipo, o catolicismo é forte hoje. Em 1881, então, a parada era outra, velho. Mas, não só por isso. Como assim? Vai ficar só na religião? Óbvio que não. Machado, ele queria fazer uma quebra de paradigma na análise psicológica e emocional dos personagens, entendeu? Os autores da época usavam a análise patológica, que é embasado pela ciência. Você é o quê? Você é chomps, mano. Você é carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. É isso que você é. Você é um conjunto de neurônios que faz sinapses e é isso, mano. Você come, dorme, caga e fechou. Esse é você. Mas não, mano. Óbvio que não. Como assim? Você tem a sua consciência. Sócrates já falava isso. Eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha alma, eu não sou o meu corpo. Eu sou a minha consciência. E aí Machadão, em 1881, falou, mano, vou trazer uma análise psicológica desse cara. Porque eu vou mudar um negócio. E aí, pro realismo, o ser humano é o quê? Nós é gente boa, é parça, não mete chifre em ninguém, a gente é mó legal, chegou sexta-feira, todo mundo vai pro bar, a gente faz uma corrente assim, todo mundo faz doação. Óbvio que não, velho. Mano, ser humano é podre, bicho. Não, mas pensa num bicho podre. Todo mundo sabe a minha história. No casal que tava passando dificuldade, chegou o amigo lá e destruiu tudo, velho. E essa é a análise do Machado. Eu vou mostrar o suco da elite carioca, velho. Eu vou mostrar como esse povo é ruim, mano. O rolê é o seguinte, você não tem uma descrição física do Brás Cubas, porque ele é uma personificação da elite carioca. Então você não tem traços, entendeu? Se você pega o livro, ele não tá falando, o Brás Cubas era desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas por um estereótipo, a gente imagina que ele seja. Você vem na cabeça, velho. O cara, quando ele era criança, o apelido dele era Menino Diabo. Você sabe por quê? Porque ele fez o seguinte, a escrava tava lá fazendo um doce de coco, aí ele falou, posso pegar um pouquinho de doce? Aí ela falou, não, tá quente, cara, você vai se queimar, ainda não terminei. Aí o que que ele fez? Pegou uma colher de pau, quebrou na cabeça dela, pegou cinza de cigarro do cinzeiro, jogou no doce de coco, falou pra mãe que foi ela, e o pai ainda falou, muito bem, meu filho, você denuncia as injustiças dessa vida. O cara não presta, velho. O cara não presta nem 2 centímetros do bagulho, velho. E esse capítulo chama Menino Pai do Homem. Normalmente é pai menino, não é pai menino, menino pai do homem. Os caras olham assim e falam, velho, mas que confusão, hein, mano? Cara,
quando você pega para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra ela começa de um jeito bem diferente. A gente tem o enterro, que é o primeiro capítulo. Depois a gente tem delírio, infância, fase adulta, velhice e fim. Ou não é muito fim, né? É um rolê meio complexo, assim. E o Machadão, ele curte muito as digressões, velho. Só que o negócio é o seguinte, quando você cai cru nesse livro, você tem lá seus 15 anos, velho. O que você faz? Você joga Fortnite, mano. Sua atenção é TikTok, mano. Você tem 10 segundos de atenção. Aí você tá, pô, nossa, a narrativa tá massa. Cara, que narrativa legal. Aí do nada, Machado, ele corta, mano. Ah, aquela vez lá que eu tava pegando aquela burguesinha lá e tal. Só que ele não tava morto. E aí você se perde, velho. E o Machado faz isso pra enriquecer a história, mano. Porque isso é um traço do modernismo. Mas aí tá dando BO no calendário, né? Porque o livro foi de 1881, o modernismo é 1922, com a Semana da Arte Moderna. E aí? E aí que o mano antecipou o modernismo. Simples. O mano pegou a cadeira dele, sentou assim e falou, velho, eu vou escrever diferente de todo mundo. E é por isso que a gente lê esse livro até hoje, sacou? Cara, o uso de digressão é tão forte, essa interrupção do fluxo narrativo é tão presente, que de 160 capítulos, 20 são digressões, mano. Então, 20 capítulos, você tá em Nárnia, meu pato. Você tá em Nárnia. No capítulo Delírio, a primeira coisa que acontece, ele monta no hipopótamo, que corre de trás pra frente, e vai pro Éden. Você tá lendo assim, você fala, não, mano, isso aqui é Machado, velho. Isso aqui é sobre um cara que queria pegar aquela mina lá. Não só isso. Mas tem isso também. O cara queria pegar aquela mina lá, tá ligado? Ele vai fazendo essas interrupções ao longo do texto e ele mantém a coerência, velho. O que é genial. Vamos falar de análise psicológica, de digressão, falamos do delírio. E agora vamos falar um pouquinho da metalinguagem. Porque Machado, cara, ele tem muito essa pegada presente da metalinguagem, entendeu? Falar sobre não é só que o negócio não é metalinguagem da gramática. Não cai nessa noia. Não é, o que é metalinguagem? É falar sobre o ato de escrever. Ah, eu escrevo poemas em prosas com versos alexandrinos, redondilhas maiores e menores e rima rica. Não, esse não é Machado de Assis, velho. O rolê é o seguinte, uma dedicatória, quem faz uma dedicatória? Sabe me falar? Quando você abre um livro, tem a dedicatória lá. Quem que escreve? Fala pra mim. Realmente é pra quem pagou, legal ali. Não só isso. Mas quando você faz uma dedicatória, é o seguinte, cara. Você agradece, velho. Porra, minha família, tá ligado? Minha mãe, velho. Minha mãe que fez meu rango, meu pai me ajudou lá e tal. Eu agradeço ao céu, à terra e o mar. Só que é o autor, velho. E a primeira página desse livro, o que tá escrito aqui? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Não, pera aí. Tá calma nessa hora. Então você tá falando que eu fui lá, eu abri meu livro, meu livrinho. Aí eu abri a dedicatória, e a dedicatória é o personagem defunto dedicando ao verme que começou a comer ele. Não, tá errado. Ei, mano, de âmbito estragado e comecei a escrever, velho. Não. Pior que não. Porque faz toda a coesão lógica e textual, cara. Delírio, capítulo 7. Ele aproxima, o leitor aproxima o capítulo. Você tem muita subjetividade. Vou ler um pedacinho aqui, porque Brás Cubas é tão legal que é o seguinte: no próprio capítulo do livro, ele fala: Cara, você não tá gostando das digressões? Você não tá gostando do meu livro? Vai embora! O livro não é pra você. Você não tem brilho, pai. Você é mesquinho. Ó, lhe falta poderes, entendeu? Lhe falta capacidade cognitiva pra entender o meu talento. Olha que sujeito legal, né, velho? O cara é tão legal. Ele começa, ó. Que me conste ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu. Tá. Ninguém falou que era maluco, então vem eu na jogada. Faço eu e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado a completação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Mano, página 31, velho. E tipo, desse livro 15, dessa edição, é agradecendo, falando do Machado e tal. Mano, no começo o cara tava. Você não presta, você não é do rolê. Vai direto à narração. Sai das digressões. Olha a metalinguagem. Você não precisa perder tempo com essa porcaria. Vai direto pra narração, mano. Regaça. Mas por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 e 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, um mandarim, que me pagava com trabalho em beliscões caprichosos.
Até agora tá uma resenha. Só tá mais pura resenha. Então deixa eu ver se eu entendi. Ele morreu. Aí veio um japonês, barbeiro, e ficou beliscando ele. Ah, o elemento não tá elementando. Mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Esse dinamismo, essa conversa com o leitor fala, leitor, vem aqui, leitor. Você não é capaz de me ler? Tchau! Tchau, paizão. Vem aqui, leitor. Vem na minha, vem na minha. Vem, bebê. Então, não funciona assim. E ele te convida a participar da narração. Porque ele fala como o livro dele é ilustre, é célebre, é fora da casinha. Então, se você não se imerge, acontece o que você falou pra mim, pô. Você lê os primeiros capítulos, você vê, tipo, 15 referências a Shakespeare, você não entende nada. Porque, mano, falar a real, a gente tá estudando pra vestibular, a maior parte da galera que tá vendo isso aqui é cursinho, mano. Você não vai pegar a obra de Shakespeare e moer ela, entendeu? Não, né? Não funciona assim. Vamos para a próxima parte agora. Cara, sobre a parte do Machado antecipar o modernismo, agora eu quero fazer uma dança especial pra galera que tá fazendo prova. Tem um capítulo, a Suzana botou isso de questão pra gente, isso foi questão do Enem. E essa questão foi extremamente difícil, na minha humilde opinião. Eu errei. Chama Velho Diálogo de Adão e Eva. O que significa? Cara, Brás Cubas, ele tinha um trampo na vida. Não, na verdade tinha dois. Ser político e casar, velho. Mano, o brother tinha dois trabalhos. O pai dele foi, falou: Meu filho, tem essa mulher aqui, ela é linda, ela chama Virgília. E antes dele conhecer a Virgília, ele tava noiado, porque ele pegou e escreveu Virgílio várias vezes no livro. Deixa eu ver se eu acho fácil pra vocês aqui. Não vou achar. E o que isso antecipa? Várias palavras desconexas que juntam formam um sentido. Qual é aquela questão do Enem? Que todo ano cai, velho. Que tá escrito lixo, 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 e a palavra inteira forma a palavra luxo. Luxo, lixo, lixo, luxo. O que é isso? Aí, ó. O menino é um gênio. O menino é bom, né, velho? Ai, Caleb. Concretismo. Então, cara, tá, vamos lá. Porque o cara não é. O cara não é pouca bosta. seguinte, Ele é muita bosta. velho diálogo de Adão Ele e Eva. antecipou o modernismo. Macha, Brás Cubas foi lá, o pai dele foi e falou: Meu filho, você vai casar e ser político. Nossa! Ah, que tristeza, eu preciso casar e ser político, velho. Nossa. Aí ele vai, enrola e fala: Ah, pai, não sei. Me deixa pra mim hipocondria, sabe? Sabe aquele rolê do Lord Byron? Machado de Assis gostava disso, desse ultra romântico. E ele projeta isso para as Cubas. Então ele fala: Me deixe para mim hipocondria. Ele gosta de ficar, sabe, aquela pessoa que gosta de ficar doente? Que sempre tá ruim, aí você vai falar com ela, aí ela, tô ruim. Aí você, putz, velho, que pena, tadinho e tal. Essa aquela coisa. Aí o pai dele falou: Não, meu filho, você vai casar. Nem que eu te arraste, mas você vai casar. Aí ele falou: Não, beleza, pai. Vamos lá conhecer a Virgília. Resumindo, foi lá, conheceu a Virgília. Nossa, foi uma paixão assim que flopou completamente, porque ele é o Brás Cubas. A única coisa que ele sabe fazer é dançar. Fora isso, ele não sabe fazer nada. E aí, beleza. Foi, rolê com a Virgília, deu tudo errado. Massa, então não casou, ele não entrou na política porque ele é formado em Direito em Coimbra, mas ele é preguiçoso, né? E quem quer ser político? É muito trabalho. Então ele falou, cara, ferrou, né? Aí foi, passou-se um tempo, Virgília casou com um mano que chama Lobo Neves. E aí, o que acontece quando a pessoa começa a namorar? Os contatinhos que tava tudo no bueiro ressurge das cinzas, velho. Mas a galera vem, mano. A galera vem. Mudou o status. Botou o anelzinho no Instagram, velho. Vai brotar gente do mato pra ficar com você, velho. E aí você vai ter que falar, nah, eu não posso. Eu tô namorando, sabe? Mas, De qualquer forma, foi isso que rolou. Aí Virgília, né, muito inocente e tal, falou, ô, Brás, vem na minha casa, a gente vai dar um baile, deixa a gente só dançar um pouquinho, não vai rolar nada não, bebê. Aí ele foi lá, chegou, começou a dançar com Virgília, e quem dançou? Lobo Neves, o marido dela. Só que o Lobo Neves era político. Brás era o quê? Nada, né? Nada. Brás Cubas não era nada. Cubas significa pia. Tá, Brás pia. Não, sabe? Só que aí começou um caso, troll, que ele deu um beijo de amor nela. E aí o que acontece? O velho diálogo de Adão e Eva é só pontinho de final de frase e pontinho de exclamação. O capítulo inteiro. É só isso aqui, velho. Virgília, pontinho, pontinho, pontinho. Pras Cubas, exclamação, exclamação, exclamação. Tropa, todo mundo é adulto aqui. O que vocês acham que eles estavam fazendo? Jogando tênis? Não, velho, eles estavam... Não sei, não vou falar porque tá sendo gravado.
mas todo mundo sabe o que tava rolando. Então, assim, você consegue ver a índole do brother, né? Quando ele vai, desdenha da mulher, porque o Brás Cubas é assim. Quando ele tem, ele se exalta. Nossa senhora, eu sou pai, velho, eu sou foda. Quando ele não tem, ele desdenha. Então, a índole do bichinho é triste, velho. Tem um capítulo que chama Como Não Fui Ministro de Estado. Sabe o que tem no capítulo? Nada. É em branco. É só o número do capítulo e ele já pulou pro 140. Porque quando ele tem, ele. Ah, velho. Carquei no Lobo Neves, mano. Chifrudo, mano. Quando ele não tem. Ô, mano. Vamos falar disso, não. Capítulo 140. A primeira frase é assim: tem coisa que é melhor não comentar. Acabou. É esse o capítulo. Tem coisa que é melhor não comentar. Então, cara, o que a gente tá percebendo até agora? Tá, eu quero alguma coisa, eu não consigo. Aí quando o outro tem, eu sofro e quero roubar a dele. Então, pera, então a gente tá sofrendo porque a gente tá desejando a mulher do outro? Não necessariamente só isso. Mas nesse livro, a temática é o seguinte: a gente sofre porque a gente deseja. Tem um pessimismo radical. Mano, 12, 13 pessoas morreram, velho. O autor é defunto, já tá tudo zaralhado, cara. Mano, esse mano aqui, vamos falar sério agora. Gente, ele era preto. Você pega muita ilustração, você bota ele pardo, você bota ele mais clarinho. O brother era negro. Isso é fato. Ele era pobre, ele era gago e ele era um gênio. Um dos maiores gênios da literatura brasileira, velho. Você pega esse livro aqui, principalmente essa edição é difícil pra cacete, velho. Cara, tem 5 referências de Shakespeare na primeira linha. E a gente que não entende nada de Shakespeare vai olhar e ferrou, né? Tem Shakespeare, tem Laurence Sterne. Laurence Sterne é um escritor francês que escreveu um livro chamado Viagem Sentimental. Tem o Javier Maistre, escritor de Viagem ao Redor do Meu Quarto. Dá pra ver que é bem, né, reflexivo. Tá? Tem o Stendhal, que escreveu um livro Rouge à Le Noir, que significa em francês vermelho, negro. E o que essa tropa toda tem em comum? Todos, nesse período entre 1800 e 1881, falavam da parte psicológica do ser humano. E não tanto da parte patológica. Então, velho, Machadão foi lá, pegou os caras, falou, mano, isso aqui é bom, vou pegar pra mim, velho. E aí foi botando na obra dele. Gente, então, antes de falar da narração, eu quero falar o seguinte. Essa parte não tá no slide. Cara, vou agora fazer uma pergunta pra galera que tá aqui, velho. Mano, se você quer ser universal, você fala do quê? Guerra? Fome? E aí? Se você quer ser universal, você fala do quê, galera? Universal? Se o seu Esse é um texto universal. Esse é um livro que tem mais de quase 200 anos e tá aqui ainda. Por quê? Porque fala da assunto polêmico da época. Mais ou menos. Mais alguém? Tá quase. Tá chegando. Fala aquilo que não muda. Não necessariamente. Não necessariamente. Se é o azul, isso não muda. É porque tem coisas que se repetem na história, né, cara? Tem. E ele ataca isso. Não. Ele ataca a construção da elite do período porque ele fala da própria aldeia. E quando você fala da sua própria aldeia, você se torna um ser universal. Quem falou isso? Tolstói. Mas os temas universais são morte, tempo, dinheiro, adultério, loucura. E a gente está marcando todas essas caixinhas nas 30 páginas que eu falei para vocês desse livro, cara. Vamos lá, o que é ironia? Definição rápida. Rápido, qualquer coisa, bora. Ser o contrário que se empenha. Isso! Porra, cara. Caraca, os cara tá nervoso aqui. Mas beleza, tá certo. E a crítica social a alguém. Brás Cubas é a personificação da elite brasileira. Ele vai falar do seu festival de atrocidades. Ele quebrou a cabeça da mulher porque ela não deu doce pra ele. Ele tinha um escravo, o escravo chamava ele de Nhonho. Se eu não me engano, o nome do escravo era Prudêncio. Perdão, gente, é muita coisa pra falar hoje, talvez eu esteja errando o nome. Resumindo, Prudêncio era o cavalinho de Brás Cubas na infância. Brás Cubas botava o Prudêncio no chão, montava em cima dele, pegava uma rua que ele tinha e ficava batendo no Prudêncio. E fazendo, vai cavalo, vai! E aí, beleza. Passou um tempo, Prudêncio conseguiu sua independência e tal, não é mais escravo. O que ele fez? Comprou escravo e fazia a mesma coisa que Brás Cubas fazia com ele, para descontar o que ele sofreu. Então, a crítica machadiana é essa, entendeu? A perpetuação de certas violências. Guimarães Rosa fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre essas narrativas fantásticas
que falam sobre infância, propósito, vida, todos esses elementos assim que são muito abordados no livro. Legal, acabou a primeira parte. E chegamos até aqui. Eu dei uma mini intro para vocês do que vocês precisam saber para entender esse livro, entender o contexto histórico, saber certas citações francesas, entender a postura de Machadiana sobre certos assuntos na sociedade, como esse livro é universal e como a ironia é usada para fazer uma crítica social. Agora eu vou falar do livro, que eu não falei do livro direito até agora, eu só falei mais de características. O que é foco narrativo? Qual a diferença entre foco narrativo e enredo? Qual o tipo de narrador? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, iniciante, não sei o que, todo aqueles cambal. Então é o seguinte, a gente tem três tipos de narrador mais comum, que é o narrador em terceira pessoa observador. Ele não participa e ele não sabe tudo, ele é um observador. A gente tem narrador onisciente, ele sabe de tudo, e também tem o narrador em terceira pessoa. E tem o narrador em primeira pessoa, personagem, né? Meio óbvio, que vai contar o que ele enxerga que acontece. Cara, Dom Casmurro, outra obra do Machadão. Dom Casmurro a gente tem o Bentinho. E tem todo aquele questionamento. Cara, Capitu traiu ou não? Porque o Bentinho é aquele cara escroto, velho. Que ele tava torcendo pra ela carcar o chifre nele. No final do livro era isso. Ele tava se coçando, mano. Cara, ele tem uns capítulos mais pro fim. Ele quase envenena o próprio filho. Ele botou veneno de rato, que é incolor, inodoro, e deu pro filho tomar. Aí quando o filho ia tomar, a mãe chegou em casa, a Capitu chegou e ele deixou o copo de lá. O brother não presta, velho. Quem mata o próprio filho envenenado? Meu Deus. E aí o que acontece? Cara, você não pode confiar no narrador personagem. Porque ele vai mentir, velho. Brás Cubas vai distorcer tudo pra visão que é mais benéfica pra ele, entendeu? O que é mais benéfico pra ele? É mostrar que ninguém presta, só ele presta. Porque ele é o bonzão. O capítulo que ele perde as coisas, ele pula. O capítulo que ele não consegue quem ele queria pegar, ele pula de novo. O capítulo que ele tem uma merrequinha de alguma coisa, ele estoura. Nossa senhora, tendência concretista. Ele Virgílio, ó, vocês estão entendendo? Então, o narrador, personagem, ele tem a liberdade pra mentir. E a gente é obrigado a acreditar, porque, né, as palavras estão ali na frente. Machado não tá aqui falando, ó, isso aqui, ó, isso aqui é fake. Então, não rola, tá ligado? É a narrativa fantástica. Aqui, Brás Cubas, ele é muito folgado, velho. Pensa num bicho folgado, mano. Você tá lá no livro, aí eu não quero escrever, pula. Ah, não sei o que, pula. Ah, você não quer ler? Você é bocó? Você é bocó? Vai embora, pai. Você não era pra estar aqui mesmo, o livro é meu. Quem lê, quem quer. Leitor, certa vez o autor francês Stendhal disse, ó a referência, se você não sabe quem é Stendhal, você olha pra cima assim e fala quem que é, o mano da pastelaria, que havia escrito um livro para 100 pessoas. Se a minha pegar 20 pessoas, tá massa. Meu livro foi escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Minha vida é muito sofrida, era pra eu ser político e ser casado, velho. Nossa, que tristeza, né? Vocês estão vendo como ele tá caçoando a gente? O cara vem pra cima, pra zaralhar, velho. O enredo de Memórias Póstumas, ele é alinear. Então, tipo, no começo, você tá no delírio. Ele tá loucão. Hipopótamo, mano francês. Aí ele conhece Pandora. Pandora dá uns tapas na cara dele. O rolê fica sinistro. Tal. Aí do nada ele pula pra infância. Olha, quando eu era criança, eu tinha os meus escravos e tal. Do nada pula pra ele pra Coimbra. Aí pula pra uma menina que ele tinha um crush enorme, assim, que cagava pra ele fortemente, chamada Marcela. E aí fica nesse vai e volta, entendeu? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então ele muda a mistura o passado e o presente. Brás Cubas morreu com 64. Pra época, tá bom, né? 64, pá, tal. Ele não era dos mais sadios, tanto é que ele se chamava de hipocondríaco. Então, dentro, 11 pessoas foram ao enterro. E aí tinha um cara lá, aqui já as Brás Cubas. Hoje amanheceu chovendo, porque a natureza chora. Agora eu vou lançar um meme pra vocês. Sabe aquele meme? Quando você fala que você vai pagar alguém pra chorar mais alto que todo mundo no enterro do seu amigo? Foi a mesma coisa que aconteceu, porque Brás Cubas pagou pra esse cara fazer esse discurso no enterro dele. Nossa, que pessoa legal, né, velho? Aí ele fala, leitor, eu paguei o sujeito pra fazer o discurso. Então ele é tão resenha que ele ainda conta, velho. Hoje a natureza chora. Aí ele fala, eu morri rico,
Fake. Solteiro. Verdade. E sem filhos. Verdade também. Ó, o cara falou 2 verdades e 3 aí, hein? Toma. E aí, vamos lá. Vamos voltar pro começo do livro agora. Tá vendo como a narrativa fica pulando? Antes dele morrer, velho, na página 27, que eu vou ler pra vocês agora. Mano, sabe quando bate a crise da meia-idade? Vou comprar um carro massa. Vou comprar uma casa massa. Vou, sei lá, mano. Vou. Ah, não sei. Vou. Mano, vou ir pra Cancún. Ficar um mês lá, tá ligado? Voltar com um cabelo meio diferente. Voltar a falar que você tá mudado a vibe. Aí você trabalha uma semana e você volta quem você sempre foi, né? Tem como fugir de si mesmo. Aconteceu isso com Brás Cubas, que bonitinho. E aí o capítulo chama A Ideia Fixa. Aí ele fala: a minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituir-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Viu, Cavu? Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Gente, ele tá falando, não tenho uma ideia fixa como eu, porque eu tenho ideias fixas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o curédio. Porque remédio é pra remediar, né? O curédio é pra curar. E vai chamar Emplasto Brás Cubas. E aí ele fala, você pega uma ideia fixa, você se torna ela, você difere-se e você devora. O remédio universal. Vai curar tudo, irmão. Vai sarar, vai sarar. É o Emplasto Brás Cubas, tomou, passou. Ele tomou, morreu. Gênio. Um mito da literatura, cara. Brás Cubas morreu de uma gripe maltratada. Ele tava de boa, aí ele foi lá, pegou um ventinho na janela, né? É difícil. Aí ele ficou gripado, igual uma pessoa normal. Aí ele não tratou, a gripe evoluiu pra pneumonia, a gripe evoluiu pra problema nos brônquios, nos alvéolos, e ele morreu. De uma gripe mal tratada, velho. Fiquemos hipocondríacos para a eternidade. E morre. Ou seja, até na morte ele fica, sou paizão, sou resenha, velho. Agora, tropa. Vou dar uma resumida boa, porque a linguagem é muito grande. Estou falando bastante desse capítulo, porque ele é o que mais aparece em prova e é o mais importante do livro. Uma coisa está atrelada à outra, né? O vestibular não é cobrar uns bagulho aleatório. E depois eu quero falar rapidinho do capítulo Humanitismo, porque vocês estão ligados com Quincas Borbas, que é um outro livro de Machado de Assis? Adivinha onde que ele está? É um metaverso. É o metaverso do Machado de Assis. Vamos lá. Brás Cubas vai falar do chinês, do barbeiro chinês que o beliscava quando ele estava afim. Depois ele vai falar da Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume encardenado em marroquim. Falando, nossa, olha como é pomposo, como é massa. E aí, ele viu uma forma humana. Uma forma humana, assim, tá ligado? Essa forma humana foi virando um hipopótamo. Gigantesco. Enorme, assim. Um grande hipopótamo. E aí, Brás Cubas, ele fala que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino, porque ele montou no hipopótamo e estava lá, né? Vamos cavalcando. E aí o animal fala, engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu, ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas e perguntou-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles. Brás Cubas fala, ele começa a olhar o rolê assim, ele fala, cara, por que a gente tá? Tudo neve. Chegava a me gelarmos, um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir essa pergunta ansiosa. Onde estamos? O hipopótamo fala, já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Outra referência bíblica, então vai ficando pra vocês. Mas, se nos caminharmos para trás, redagurgiu mojetando a minha cavalgadura. Aí ele falou que ficou vexado, ficou sem graça, né? Que ele fez uma pergunta besta. Claro que o hipopótamo sabia pra onde eles estavam indo. E aí, cara, ele conhece a Pandora. E a Pandora fala, Brás Cubas, você veio me devolver o que eu te dei. E Brás Cubas, como assim? Não, que você me deu, você nunca me deu nada. Ela falou, eu te dei o dom da vida. E agora eu irei tomá-lo de volta. E aí Brás Cubas fala, não, por favor, eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso de uma segunda chance, sabe? E aí, eles são levados até o fim dos tempos. Pandora cresce, vira uma figura fantasmagórica e vai pra cima de Brás Cubas e dá uma risada maléfica, sabe aquela coisa horrível que você sente no âmago, assim, aquele trem
horroroso, cara. Aquele trem nervoso. E nisso, corta o capítulo. E volta pra outra parte do livro agora. E agora eu quero ler com vocês a parte do Quincas Borba, que é o brother mais insano desse livro inteiro. E aí a gente finaliza aqui. O humanitismo. Quincas era um filósofo genial, na visão dele, que ele tinha uma visão assim, muito à frente do tempo. Ele falava sobre humanitas. Humanitas, diz ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Ah, não, beleza, tá me convencendo. Tá vindo um papo massa assim. Três fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem. Encontrar mais uma: a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão iniciando o universo sugeriu a humanitas o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação da substância original. Peraí, tropa, só para facilitar aqui. Como me não aparece assaz clara essa exposição, Quincas Borba desenvolveu-me de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava ao brahmanismo. O que é brahmanismo? Tá vendo, velho? Esse livro é uma religião, tá? Uma religião diferente. A saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo. Ou seja, tinha o antes, durante e o final. Você tinha um homem era todos. Você teve uma repartição deles. O que Quincas está querendo... Meu Deus. O que Quincas Borba está querendo dizer pra gente? Humanitas é a origem do tempo. Você pega esse tempo e faz uma construção. Você muda a forma como o ser humano é interpretado. Relógios de Cronos vem surgindo e vem demonstrando como o ser humano é matéria de um único ser. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo Hércules. Não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Então o cara está falando que a cultura das outras pessoas anteciparam a teoria dele. Nesse ponto, o Quincas Borba ponderou antecipar que o paganismo poderia ter chegado à verdade se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nessa igreja nova não haverá aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio. A reprodução, um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo e não há mendigo que não prefira a miséria à morte. Segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, longe de ser algo banal assim, galanteio, é a hora suprema da missa espiritual. Vocês não sabem do que ele está falando, né? Reprodução, hora espiritual, hora lendária, hora melhor hora. Tô vendo, mano. Porquanto verdadeiramente a soma desgraça é não nascer. Humanitas reduzindo daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma nova prova de superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não a moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano que não trovege contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos de Idumeia, outra referência, até o alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre, sendo cada homem uma redução de humanitas. É claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto ao outro homem. É o que ele está falando até agora. Nós somos a divisão de um. Nós somos um. As nossas ações são sagradas. As nossas ideias são diferentes. Ao vencido, lhe dou apenas pena e compaixão. E ao vencedor, lhe dou as batatas. E aí acabou, tropa. É isso. The streets are humming, the pipers at the gate.